Boa noite a todos. Havendo código regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberto da 30ª segunda sessão ordinária no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco a votação a ata da 31ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Solicito o senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 32ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do gabinete número 308/2022, encaminhando projeto de lei de origem governamental que concede aumento real aos servidores do município e dá outras providências. PL número 74/2022. Indicação número 40/2022, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, indicando ao Poder Público Municipal sobre a necessidade de manutenção, limpeza e colocação de proteção nas bocas de lobo existentes ao longo da rua Bertoldo Ames. Indicação número 41/2022, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, indicando ao Poder Público Municipal sobre a necessidade de realizar a recuperação da pavimentação a lajotas da rua Demar Antônio Queires. Indicação número 42/2022, de autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, indicando ao Poder Público Municipal sobre a necessidade de realizar a manutenção e limpeza da rua Zacarias Vieira, em Santa Teresa. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, projeto de lei complementar número 17/2022, de origem governamental, que altera a lei complementar número 184, de 4 de abril de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei número 72/2022, de origem governamental, que autoriza o município de São Pedro de Alcântara a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Científica, visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação civil, preliminar à emissão de cédula individual de identificação. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 3 de outubro de 2022. Solicito o senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 308 de 2022 do Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 29 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor Vilmar Prim, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores São Pedro de Alcântara, respeitosamente vem a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação, que concede o aumento real aos servidores do município e dá outras providências. Encaminho, junto ao projeto de lei, o estudo do impacto orçamentário financeiro para a geração de despesa, que concede aumento real em 5%. Sem mais, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 74 de 2022. Concede aumento real aos servidores do município e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber, em cumprimento à lei orgânica do município, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado a conceder aumento real de 5% aos ocupantes dos cargos efetivos e comissionados, empregos públicos e funções públicas do município, da administração direta e indireta e do Conselho Tutelar a partir do dia 1º de outubro de 2022, abrangendo servidores ativos e agentes políticos do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O aumento real incide sobre os salários, gratificações, subsídios, verba de representação, incorporações de gratificações e complementações. Parágrafo 2º. O aumento real de que trata o artigo 1º não se aplica aos proventos dos inativos e pensionistas, não detentores do direito à paridade. Artigo 2º. Fica autorizado o remanejamento ou transposição de dotações orçamentárias por meio de decreto do chefe do Poder Executivo para cumprimento da presente lei. Artigo 3º.
As disposições da presente lei ficam inclusas na Lei do Plano Plurianual e na LDO do presente exercício. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Pedro de Alcântara, 29 de setembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 74 de 2022. Ilustres vereadores, digníssimo presidente, cumprimentando-os cordialmente, levamos ao conhecimento dessa nobre Casa Legislativa o presente projeto de lei tendente a autorizar o Poder Executivo Municipal que concede aumento real aos servidores dos cargos ocupantes dos efetivos e comissionados, empregos públicos e funções públicas do município, da administração direta e indireta e do Conselho Tutelar. Sabe-se da importância da valorização de nosso quadro funcional pela sua dedicação e comprometimento com os serviços. Porém, a administração municipal deve levar à valorização profissional e à prestação de seus serviços, de forma equilibrada, não comprometendo nenhuma delas. O aumento concedido está dentro das condições financeiras e planejados em nosso orçamento, auxiliará o servidor e não comprometerá o município financeiramente, que continuará entregando serviços públicos de qualidade com seu quadro funcional devidamente valorizado. O referido projeto de lei tem como objetivo assegurar a valorização e garantir melhores condições de trabalho aos servidores de São Pedro de Alcântara. A valorização do serviço público passa pela valorização dos profissionais envolvidos que depreendem com grande excelência suas funções. Aproveito a oportunidade para desejar às vossas excelências meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. São Pedro de Alcântara, 29 de setembro de 2022. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Indicação número 40 de 2022. A vereadora que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a manutenção, limpeza e colocação de proteção nas bocas de lobo existentes na rua Bertoldo Ames, em São Pedro de Alcântara. Justificativa. Ao longo do trajeto da rua, há várias bocas de lobo com problemas, ou seja, pela falta de proteção, ou porque está tomada por mato e precisa de manutenção urgente, ou mesmo estão danificadas e apresentam perigo aos pedestres e ciclistas que por ali transitam. Algumas, inclusive, estão sinalizadas com pedaços de madeira. Contando com o apoio do Poder Executivo, ao que ora apresento, ficamos no aguardo do pronto atendimento. São Pedro de Alcântara, 29 de setembro de 2022. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 41 de 2022. A vereadora que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a recuperação da pavimentação às lajotas da rua Ademar Antônio Queires, em São Pedro de Alcântara. Justificativa. Referida rua está com sua pavimentação a lajotas toda desnivelada, principalmente próximo ao meio-fio. Alguns trechos estão sem as lajotas, com buracos que podem causar danos a quem passar. Diante do exposto, ficamos no aguardo do pronto atendimento do Poder Executivo Municipal. São Pedro de Alcântara, 29 de setembro de 2022. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Indicação número 42 de 2022. A vereadora que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que realize a manutenção e limpeza da rua Zacarias Vieira, em Santa Teresa, São Pedro de Alcântara. Justificativa. Tal indicação trata-se sobre a necessidade de manter a manutenção das ruas do município em dia. Dentre elas, destaco a necessidade de realizar a limpeza e manutenção da rua Zacarias Vieira, em Santa Teresa. A rua em questão é estreita e, com o aumento do mato, deixa o acesso com menos visão para os motoristas e ainda mais complicado para os pedestres. Sem mais, ficamos no aguardo do pronto atendimento do Poder Executivo Municipal. São Pedro de Alcântara, 29 de setembro de 2022. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Consulta o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Sim, senhor presidente. Vereadora Tatiana Silva. Concedo a palavra à vereadora Tatiana da Silva. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. Referente às minhas indicações nesta noite, presidente, eu gostaria de citar a indicação número 40
como urgente, visto ter realizado uma vistoria ali na rua Bertoldo Ames, no bairro Cubatão, e ter observado as bocas de lobos abertas, sem a devida proteção. O mato tomou conta de algumas delas, o que impossibilita os pedestres e ciclistas de verem e pode causar aí um acidente mais grave. Peço, então, uma atenção maior nessa indicação. A minha outra indicação é a de número 41, que é sobre a necessidade de realizar a recuperação da pavimentação de lajotas na rua Ademar Antônio Queires, ali no bairro Boa Parada, visto ser uma pavimentação bem recente e já está dando problema lá nas lajotas. E, por fim, eu solicitei também a limpeza e a manutenção da rua Zacarias Vieira, em Santa Teresa. Obrigada e boa noite. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada consta. Em primeira deliberação, o projeto de lei complementar número 17/2002, que altera a lei complementar número 184, de 4 de abril de 1922 e das outras providências, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei complementar número 17/2022, aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 72/2022, que altera o município de São Pedro de Alcântara a firmar o convênio com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Científica visada de descentralização de atividades de inserir de dados de identificações civis preliminar e emissão de cédulas individuais e de identificações. Está em discussão. Concedo a palavra à vereadora Tatiana da Silva. Boa noite. Referente ao projeto de lei número 72/2022, no qual autoriza o município a firmar convênio com o Estado para a emissão da célula individual de identificação, o RG. Eu quero dizer que, em março de 2021, fiz essa indicação ao Poder Executivo, que foi a indicação número 80, do dia 17 de março de 2021, pois sabemos da importância de termos esse serviço disponível aos nossos munícipes. Lembro também que o vereador Daniel Rodrigues, em contato com o IGP e em parceria com o Executivo, foi realizado um mutirão para emissão de RG, o que foi de grande valia, mas sempre ressaltei a importância de termos esse serviço disponível diariamente aos nossos munícipes, evitando, assim, a ida aos municípios vizinhos para a realização desse serviço. Então, eu deixo registrado aqui meus agradecimentos ao Poder Executivo por atender essa minha indicação, compreendendo, assim, a necessidade de disponibilizar esse serviço à comunidade. Estou muito feliz em ter uma indicação atendida, na qual beneficiará toda a população alcantarense, que é a realização de carteiras de identidades a serem realizadas em nossa cidade através do acordo de cooperação técnica junto ao IGP. Obrigada, presidente. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto de lei número 72/22, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, senhor presidente. Para explicações pessoais, vereadora Tatiana Silva, vereador Vinícius Zimmermann. Concedo a palavra à vereadora Tatiana da Silva. Boa noite, presidente, vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, público presente e quem também nos acompanha através da transmissão ao vivo. Subo da tribuna nesta noite para agradecer. Agradecer a todos aqueles que me receberam em suas casas, aqueles pelo qual mandei mensagem pedindo um voto de confiança, parabenizar os deputados estaduais do partido do qual eu faço parte, que é o Podemos, eu e o vereador Éder, em especial a deputada Paulinha, que foi recorde de votos em nosso município, meu deputado Camilo Martins e o deputado Lucas Neves. Meu partido elegeu 3 deputados estaduais e, infelizmente, nenhum deputado federal. De qualquer forma, quero deixar registrado aqui a belíssima vitória
das mulheres nessa eleição. Em especial, a votação expressiva de Carol Detone, deputada federal, e Diana Campagnolo, deputada estadual, representando a força da mulher em nosso Estado. Parabéns a todos os vitoriosos neste pleito e que, a partir de janeiro de 2023, todos façam o melhor por Santa Catarina. Quero deixar registrado um dado importante para refletirmos. Nessas eleições, foi atingido um dos maiores percentuais de abstenção dos últimos anos, 20,9%. Isso significa que mais de 32 milhões de eleitores que estavam aptos não compareceram às urnas. É importante a reflexão a respeito para nós, como representantes do povo, que precisamos cada vez mais exercer nosso papel que nos foi concebido através do voto, respeitando assim a confiança que nos foi depositada. E também a todos nós, cidadãos, que as eleições é um momento único e intransferível ato para exercermos a soberania popular. Não votar significa renunciar à decisão de quem irá representá-lo, politicamente, e administrar nosso país, Estado ou município. Quero deixar registrado que, na última semana, quando subi nessa tribuna para parabenizar os organizadores da 18ª Oktobertanz, realizada em nosso município, acabei esquecendo de parabenizar a rainha, a belíssima Bianca Regina Ames, escolhida para representar a Oktobertanz, moradora do bairro Santa Teresa, e nos enche de orgulho. Gostaria de deixar registrado aqui os parabéns para a Bianca. Na semana passada, também em tribuna, falei sobre o conserto de um computador da recepção do posto de saúde, aqui do centro. Recebi a informação por parte da empresa que realiza a manutenção dos computadores, que no mesmo dia foi contatado sobre o computador estragado, foi avaliado, passou para a secretária de saúde, que faltava uma peça necessária para a manutenção, e hoje pela manhã já recebi a informação de que foi realizado e está funcionando. Gostaria de chamar a atenção aqui quanto à defesa civil do nosso município, que até o momento não deu nenhum respaldo quanto ao muro lá no bairro Viracopos, que nem sequer prestou mais nenhum laudo ou informação à família. Ali no Viracopos não é uma família, são algumas famílias que tiveram suas residências ali interditadas. Eu falo do muro e das casas interditadas naquele bairro. E chama atenção também quanto a um barranco no bairro Santa Teresa, que também foi interditado. Jogaram uma lona e faz meses que ninguém aparece para dar um novo laudo ou até mesmo verificar a situação. Pois a família tem 2 crianças e querendo ou não, é uma preocupação. Acho importante e também peço uma atenção especial nesses casos, pois há algum tempo, daqui a pouco o verão vai chegar, né? E com ele chuvas fortes e temporais, o que pode aumentar e agravar ainda mais o problema. Quero deixar registrado que fiz um requerimento no dia 21 de setembro, solicitando informações sobre os recursos recebidos através de emendas, PIX e convênios, e que até o momento ainda não recebi. Eu sei que existe o prazo de 15 dias para a entrega de documentos, porém, cabe lembrar, senhor presidente, que recursos recebidos eram para ser informados ao Poder Legislativo e aos partidos políticos, e não precisaríamos estar aqui solicitando. Gostaria de deixar registrado, por último, que no próximo sábado, dia 8 de outubro, estarei com um gabinete itinerante nos bairros Pagará, Rio Matias e São Sebastião. Desejo a todos uma ótima noite e uma boa semana. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o povo alcantarense pelo processo eleitoral, que é o Festival da Democracia, que aconteceu de forma pacífica e ordeira em nosso município. Em especial, gostaria de deixar, salientar nas zonas eleitorais de Santa Teresa que a gente não viu um santinho jogado pelo chão, que é algo que normalmente a gente não costuma ver, né? Essa questão do cuidado com o ambiente da nossa cidade, em geral nas eleições, né? Então, parabenizar por todos por esse processo maravilhoso. A semana passada eu fiz algumas fiscalizações em loco com relação à dúvida da capa asfáltica na Ambrósio Kuhn,
Eu venho aqui à tribuna para trazer alguns esclarecimentos, né? Fiz a medição conforme o projeto que for aprovado e licitado, que exigia uma camada de espessura de camada asfalto de 7,5 centímetros, porém foi autorizada pelos engenheiros da prefeitura 2 supressões, uma pelo engenheiro Carlos, que está afastado, de uma camada de 1,5, para compensar, ampliar a base de rachão e bica, nos pontos onde tinha borrachudo, e outra camada de meio centímetro a mais, que acarretou, isso já pelo engenheiro Breno, o atual engenheiro responsável pela obra, pelo contrato, que diminuiu a camada para 5,5. Né? A gente, se tem um parecer técnico, tudo bem, a gente declina isso porque tem um engenheiro responsável agora assinando por conta disso aí. Ele se torna altamente responsável por algum dano que venha acontecer em decorrer do uso da via, que a gente sabe que tem caminhões pesados, e a gente vai estar cobrando, e em breve vai ser feito também a retirada de corpo de provas. Vamos avaliar como é que vai ficar essa camada no fim da obra. Eu queria lembrar também que tinha sido orçada, antes de ser feito, pelo o custo metro quadrado, um valor aproximado de R$ 1.300.000. E foi feito um processo de sondagem. A sondagem, logo, ele é para avaliar o tipo de solo que tem no fundo, para justamente quantificar os valores, o custo que vai ter. E foi finalizado no valor que a gente tem atual, que é o de fechamento do contrato. Então, dá uma inconsistência com relação a precisar suprimir depois se foi feito um processo de sondagem antes. Mas aqui, como legisladores, a gente tem que se ater ao que está no contrato, então é isso que a gente vai investigar e correr, né, para que se realize até o final dessa forma. Tive, né, conforme a gente debateu aqui o projeto das barragens da Cachoeira, a gente já falou várias vezes da situação da Cachoeira de Santa Teresa, está seca. Todo o recurso hídrico está indo para o cano gerar energia no município de São José, e o tributo lá, inclusive. Para São Pedro ficou apenas o prejuízo ambiental, né, e turístico também, já visto que a nossa cachoeira da Lagoa Vermelha era também um atrativo turístico, primeiro, onde os ciclistas paravam no município para apreciar a nossa paisagem. Então hoje ela está seca, comprometendo todo o leito do rio, o ecossistema do lugar. Eu pude identificar que ali está se desenvolvendo algas, né, que não é algo que acontece nos rios, então isso aí está sinalizando um desequilíbrio ambiental. Então vamos seguir à frente. Eu vou continuar fotografando e já estou repassando ao IMA, Ministério Público, que faça, né, a empresa garantir o mínimo de vazão para manter o nosso rio vivo. Então, aproveitando aqui, a vereadora Tatiana falou sobre a pavimentação do Lajota, transitando pela Lagoa Vermelha, a gente vê que está precisando de muita manutenção também lá. Além de colocar areia em alguns pontos que está precisando, né, que as lajotas já estão soltas. Mudando a pauta aqui, eu gostaria de lembrar a comunidade alcantarense que nesse sábado a CALE, a Academia Alcantarense de Letras, vai estar fazendo a transição de 3 cadeiras numa solenidade na churrascaria Kretzer. Né, vai ter um jantar também, então o evento é aberto à comunidade. E aqui, falando em literatura, dou parabéns aqui ao professor Arthur, um munícipe que chamou a atenção do fato que a maioria das pessoas sabe, mas muita gente não sabe que a gente tem uma biblioteca pública municipal que está anexa ao Colégio de Santa Teresa. Ela está aberta novamente, atendendo ao público, e assim como a nossa Casa da Cultura tem também acervo cultural disponível da população, desde que faça a adoção responsável, né, que são acervos do município. Então, acabei voltando ali, ainda falando de rio, né, nessas andanças eu tenho observado que ao longo do nosso rio aqui, principalmente nas áreas onde não tem cobertura de vegetação, a gente está com muitos pontos de erosão. A erosão, ela, né, destrói a margem do rio e leva toda a areia do leito para dentro da calha do rio, fazendo o rio ficar mais largo, ou mesmo correr submerso por dentro dessa areia, dando a impressão de que a lâmina d'água, realmente a lâmina d'água diminui. A partir do momento que vai assoreando, isso prejudica também a saúde do rio. Agora sim, mudando de pauta. Ainda sobre literatura, gostaria de lembrar que a gente tem um munícipe aqui, o Sérgio Stelling, com um projeto de arrecadação da Catarse para financiamento coletivo, para lançamento de sua obra literária, né, que é O Menino que Semeava Ipês, um livro interessante, conta desde da nossa fauna, da nossa região aqui, da nossa flora, né, da diversidade, e lembrando a população que agora a gente tem os ipês amarelos abertos, deixando a nossa paisagem alcantarense mais bonita. Aproveito também aqui para parabenizar novamente a professora Simone pelos resultados alcançados com os atletas
juvenis aqui de São Pedro de Alcântara, para atletas também, né, sempre conquistando ótimos resultados e botando São Pedro aí no ranking do atletismo catarinense estudantil. E, por fim, falar que estamos agora no mês de outubro, aqui como participante também da comissão aqui das mulheres do município, lembrar que a gente está com a campanha do Outubro Rosa. Lembrar a população feminina de fazer o teste, de autoexame, procurar ajuda, não deixar, porque a saúde é a questão prioritária nas nossas vidas. Se tu deixar para cuidar depois, o problema pode ser mais delicado e o tratamento mais né, invasivo. Então, seria isso por hoje, senhor presidente. Com certeza, vereador Éder. Boa noite a todos. Vereador Vinícius, obrigado por conceder a parte. Só para fazer um acréscimo, né, na tua fala aqui hoje, eu conversei com o prefeito ainda hoje à tarde, ele falou para mim, cobrei dele a situação da rua da Lagoa Vermelha, ele falou para mim que nos próximos dias vai estar sendo feita a revitalização e na sequência daquela rua da Lagoa Vermelha, o prazo deles ali de calendário é mais ou menos uns 30 dias para saírem de lá e irem para Herculano Francisco Stelling, acho que é o nome. É a rua ali da quadra da família Kuhn, que está bem danificada também. Então, mais ou menos esse é o cronograma. Eu vi tua postagem hoje nas redes sociais sobre a situação, né? Trouxesse aqui a tribuna sobre a situação ali da Cachoeira da Lagoa Vermelha. Tive conversando com o Lohan também. Te parabenizo, Vinícius, por trazer essa demanda, por trazer essa pauta. E é um absurdo, né? A gente sofreu um impacto ambiental gigante no nosso município. Um tipo de empreendimento que gerou aí 0 trabalho para o nosso município, 0 posto de trabalho, e de quebra, né, eu fui obter realmente a confirmação com o Lohan, entra 0 tributo. Toda tributação daquele empreendimento ali vai para o município de São José. Então, eu fico até aqui com a indicação também, não sou advogado específico dessa área tributarista, mas ao nosso jurídico da prefeitura, que tente se atentar, fazer um estudo de caso, provavelmente se é alguma discussão tributária que algum outro município já passou por algo semelhante, porque não é crível a gente pegar um município que a captação da água ela começa aqui no nosso município, o maior impacto ambiental ele é aqui, e por causa que a turbina fica no município de São José, salvo engano, era isso que tinham me repassado, a tributação vai para aquele município. Então, que seja feito um estudo de caso aí pelo nosso jurídico, fica aqui a indicação, o jurídico do executivo, para que ele analise se não há uma possibilidade aí, se não há nenhuma jurisprudência, alguma margem, para que a gente brigue na justiça aí com o município de São José por parte, né, se não em toda parte dos tributos dali, que com certeza deve tributar um imposto, deve demandar um imposto bem alto, e ele está indo todo para o município vizinho. Obrigado, vereador Vinícius, pela parte. Não, por isso, vereador. Ainda complementando essa pauta, que acabei trazendo mais informações com o vereador Éder, já tem munícipe reclamando, e com toda razão, desse trecho de 3 quilômetros que a gente tem de água parada, o verão chegando vai ser o maior criador de pernilongo e mosquito do município. Então, cabe uma atenção. Lembrando que a gente tem também uma campanha pela entrega do BTG, né, que é o produto que combate o borrachudo em específico, que teve uma baixa adesão no ano passado, esse ano também, tem pouca gente procurando. Cabe aqui o alerta em especial quem tem propriedade rural, quem tem fluxo de água correndo dentro da propriedade, que vem aqui. Isso aqui é um direito do cidadão, é um investimento da prefeitura e está disponível esse produto para ser aplicado. Ele é agente biológico, né? Ele age de maneira que não invasiva, não prejudicando o meio ambiente. E está aqui, ele tem um prazo de validade para ser usado. Vai procurar a Secretaria do Meio Ambiente aqui e ter acesso a esse recurso. E ainda por último, lembrei de uma pauta aqui, que a gente ainda não completou as cadeiras, o vereador Daniel também lembrou já na sessão passada, do nosso Conselho de Desenvolvimento da cidade, em especial aqui as vagas destinadas à APP, como a gente não tem um APAI no município, seriam os representantes das APP, dos CIs e dos colégios municipais, e também o Gama Rosa. É fundamental, justo, né, que a gente prospecte no nosso plano diretor, avaliando o crescimento da cidade, o que a gente vai precisar para a educação de São Pedro para os próximos 10 anos. E ninguém melhor do que o pessoal da APP, ou mesmo alguém incumbido por eles de trazer essa demanda para o Conselho, para estar participando e ajudando a construir o Conselho, o plano diretor que a gente quer e deseja para o futuro de São Pedro de Alcântara. Tá joia? Por hoje era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Não havendo vereador inscrito, passamos para o encerramento. Encerro a presente sessão. Convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de outubro
de 2022, em horário e local regimental. A todos que nós acompanhamos, muito obrigado e boa noite.